Shalom a todos, estamos em Parashat Vaishlach. Nossa Parashá fala sobre o encontro entre Yaakov e Esav. Yaakov entende que Esav está chegando com 400 pessoas para guerrear contra ele. Então, Yaakov está se preparando, rezando para Hashem, está se preparando com presentes para Esav, está se preparando também para dividir os grupos. E aí está escrito no Pasuk que ele fez grupos e quem ele colocou no último? Rachel e Yosef. E Rashi fala porque Acharon Chaviv. Quem está no último, ele é mais querido. Aparentemente, se vai ter guerra, vai ter perigo. Rachel e Yosef, que são mais queridos, vão ser salvos. E os primeiros, que são os Shfachot, Leá, os filhos dela, vão ser na frente. Então, a pergunta aqui que nos sábios falam, de quando a gente faz essa diferença, essa escolha, entre vamos colocar alguém mais perigo, outros menos perigo. Por quê? Você poderia falar, não, ele não fez isso de propósito. Mas se não ia fazer isso de propósito, não ia precisar estar escrito aqui no Pasuk. Parece que mesmo ele fez isso de propósito. E até que Rashi fala, Acharon Chaviv, quem está no último, ele é mais querido. Quer dizer que ele escolheu Rachel e Yosef ser mais os últimos, porque são mais queridos. É difícil de entender. E também, o que Rashi fala que o último é o mais querido, ele não fala isso sobre Rachel e Yosef, ele fala isso sobre Leá. Que não eram os últimos. Os últimos não eram Rachel e Yosef. Por que ele fala sobre Leá? Precisava falar isso sobre Rachel e Yosef. Então, para explicar isso, a gente vai entender uma coisa que existe dentro do Am Israel. Os mais justos, os tzadikim que desde o início sempre estavam na Torá, sempre está indo fácil para eles o judaísmo. Isso tzadikim. Quem representa esse tzadikim é Rachel e os filhos dela. Rachel desde o início, beleza espiritual, tudo tem. Rachel era tão justa, tudo que ela fez para a irmã dela, se a gente está vendo, não é somente que ela deu os sinais. Que Leá depois, quando Rachel está pedindo as flores, ela fala, por que você pegou meu marido? Você pegou meu marido, agora você quer minhas flores? Mas como ela fala isso? Ela não sabe que Rachel, que fez de tudo, deu os sinais para ela? Como ela fala desse jeito? A resposta é que Rachel, quando ela revelou os sinais eram os mitzvot da mulher. Não falou para Leá que eu e Yaakov a gente fez um combinado. Não, simplesmente ensinou para ela os mitzvot da mulher. Talvez você vai ser a noiva amanhã, então você precisa saber as mitzvot. Então, uma forma incrível. Rachel deixou Leá acreditar que ela casou com Yaakov, ela é a primeira mulher, e não por causa dela. Para não sentir que ela está devendo esse casamento para Rachel. Ela deixou Leá se sentir mais à vontade que pode ser. Então, se a gente está vendo isso, que grandeza Rachel tinha, que a vida inteira deixou Leá se sentir com a primeira mulher em casa. Então, essa Rachel, que está escrito por causa da tefilá dela, vão voltar antes do exílio. Rachel é o símbolo da tzidkut. Ela teve Yosef, chama Yosef Atzadik. No lugar mais impuro que existe no mundo, ficou firme. Coisa incrível. Mais amado pelo pai, tudo mais justo que existe. Binyamin, também sobre ele está escrito que ele era tzadik. Dá tudo os perfeitos. Rachel e os filhos dela são os perfeitos. Que não são mais justos, mais tzadikim. Mas de outro lado existe Leá e os filhos dela.
Para ela a vida não é fácil. Ela entende que ela vai casar com Esav, ela precisa rezar, lutar muito, chorar, até que a beleza dela já foi embora. Está difícil a vida para ela. E os filhos dela, Reuven, a história que trocou as camas, Shimon e Levi com Shem, Yehudá, que história, uma história atrás da outra, ele era responsável sobre a venda de Yosef. Depois Yehudá com a história de Tamar. Muitas histórias. Yehudá, muito difícil a vida. Mas no final, todas as coisas, toda a liderança, Kohanim, Leviim, reis em Am Israel, descendência de Leá e os filhos dela. Por quê? Porque existe tzadikim, que os tzadikim, por causa deles, Akadosh Baruch Hu, ele salva o Am Israel. Os tzadikim rezam por Am Israel. É verdade. Mas existe também os outros. Não todo mundo é tzadik, 100%. Não todo mundo. A maioria do Am Israel são lutadores. Muitas vezes cai, se levanta. Cai, se levanta. Reza muito. Cada coisa precisa rezar muito. Precisa chorar. Difícil. Shalom Bay. Difícil. Educação dos filhos. Está difícil. Isso exatamente. Isso é o Am Israel. Por isso que a liderança e tudo foi dado para os filhos de Leá. Para Leá e os Eladim. Por isso que fala aqui, nossos sábios, que aqui o passuque quer ensinar não que Rachel e Yosef, ele queria colocar eles atrás. Não. Ele falou, eu vou colocar na frente, na luta, na guerra contra Esav, não os mais justos, não os mais queridos. Eu vou colocar as pessoas que têm luta dia a dia, que está difícil, cai e se levanta. Eles que vão na frente. Eles que vão na frente. Por isso está escrito isso sobre Leá e Ladea. Não eram mais queridos, mas eles que vão na frente. Isso que a gente está entendendo aqui. Se você, cada um de nós, todo dia é uma luta de novo. Todo dia precisa rezar muito. Todo dia é difícil. É isso mesmo. Isso é a vida. A gente pode aprender de Leá dos filhos dela. Que isso era cada dia difícil. Cai e se levanta. E não pode ter medo. O filho dela que ganhou o reinado Yehudá, o símbolo do leão, mesmo que está difícil, de novo, pode se levantar. Mesmo que não é a pessoa mais aproximada, mas faz mais um esforço. Aí você avança. Exatamente. Existe Rachel e os filhos dela que são tzadikim. Mas existe Leá e os filhos dela que são os lutadores. Shabbat Shalom.